A holomaturidade consciencial realmente é um nível consciencial dificílimo de ser alcançado aqui nesse período intrafísico atual. O que nós vemos por aí são inúmeras imaturidades conscienciais, mas como alcançar, né? Tem uma receita de bolo para alcançar esse nível consciencial avançadíssimo? Não é por aí. E não existe receita de bolo, porque o ser consciencial é complexo demais, né? Tem cada um com seu histórico holobiográfico, paragenético bem complexo. O ideal é a pessoa começar a trabalhar com as suas próprias energias conscienciais, o caminho assim factível, possível, né? O que é trabalhar com as próprias energias conscienciais? Muita gente escuta isso, mas não sabe. Começar a fazer o estado vibracional, sentir que você tem um corpo energético, que existem chakras nesse corpo energético, que você possivelmente, que está me vendo aí, deve ter alguns chakras bloqueados no seu energossoma, no seu corpo energético. Então, o estado vibracional faz esse desbloqueio holochakral, energético. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter em mente isso, que ela não é apenas um corpo físico, que ela também tem um corpo energético, que tem um corpo emocional, que é o psicossoma, que tem um corpo mental, que é o principal, que administra isso que nós chamamos de holossoma, quando a consciência está aberta e desperta para o paradigma consciencial, ela entende que não funciona apenas com o corpo físico, ela funciona com 4 corpos de manifestação. São eles o corpo físico, que é o mais rusticão, que é o da matéria, dos instintos aqui mais primitivos, o corpo emocional, que é o mais complicado, tem os retrotraumas que ficam gravados ali no paracérebro do psicossoma, né? A pessoa vem com certas fobias, com certos temperamentos inatos, né? Digamos assim, certas tendências inatas, aquelas pessoas que já renascem e ressomam sabendo tocar instrumentos. Então isso tem a ver com o psicossoma, que é o corpo emocional. Agora, o principal é o corpo mental, né? Que é o mental soma, tudo que a pessoa já aprendeu de mais evolutivo durante a série, o ciclo multiexistencial pessoal, CMP. Então, a pessoa tendo noção que ela é holossomática, não apenas somática, ela começa, peraí, então se eu tenho 4 corpos de manifestação, para eu alcançar uma holomaturidade, eu preciso equilibrar esses 4 corpos de manifestação. Não é apenas ficar correndo, fazendo dietinha e ficar pensenizando mal, patopensenizando, ou seja, emitindo pensamentos, sentimentos e energias ruins dos outros. Isso não vai fazer a pessoa chegar na holomaturidade nem na saúde consciencial. Por isso que é importante. Eu vejo que muitas pessoas se preocupam demasiadamente com o corpo físico. É claro que tem que ter um controle do corpo, não ficar muito gordo, não ficar muito magro, manter o organismo, o corpo físico equilibrado, mas não é só isso, né? Por isso que esse nível de maturidade consciencial são pouquíssimas pessoas que alcançam. Então são apenas pessoas que estão na Conscienciologia que podem alcançar esse nível de maturidade consciencial? Não é bem assim. Uma coisa é a pessoa utilizar o paradigma consciencial de forma teórica e prática. Uma coisa é ela entender do paradigma consciencial na teoria. O mais difícil, o próprio professor Valdo falava isso, que muita gente não conseguia aplicar o paradigma consciencial no dia a dia, mesmo estando dentro da Conscienciologia. Porque eu vejo que algumas pessoas gostam de status, né? Elas querem colocar o crachazinho aqui, ó, tem a marca Adidas, querem colocar o crachazinho, falam que são voluntárias da Conscienciologia, da CCCI, mas se espreme e não sai nada. Então, eu consigo já detectar as pessoas que são teóricas e práticas dentro da Conscienciologia. Com as outras que são teóricas, eu compreendo, eu também não desprezo. É compreensível, né? Porque não é fácil colocar o paradigma consciencial em prática aqui nessa vida intrafiscalizada. A pessoa tem que ter trabalhado inicialmente com o processo energético, com o estado vibracional, para dominar as próprias energias conscienciais. Do contrário, virão assediadores extrafísicos, virão familiares, virão pressões de assediadores intrafísicos, aquelas pessoas que não querem que as coisas melhorem, aquelas pessoas da marasmologia. Tem muita gente aí, até dentro da Conscienciologia, infelizmente, ainda na marasmologia, que apenas fica repetindo o que o professor Valdo dizia. Então, esse nível de holomaturidade consciencial é complicadíssimo, mas é possível. A pessoa, com o passar do tempo, ela vai colocando no papel as suas autossuperações, e ao analisar essas autossuperações, ela, peraí,
eu já tenho um nível bacaninha aqui de maturidade consciencial. Agora o topo, né, que é a holomaturidade consciencial, a pessoa já tem que estar, ao meu ver, desperta. Ela já tem que estar no nível de desperticidade para falar em holomaturidade consciencial. Porque quando a pessoa fica nesse nível, né, de desperticidade consciencial, ela já atravessou várias crises existenciais, crises evolutivas, crises de crescimento e já se manifestou de forma mais ampliada, né? Já superou, já entendeu como que a vida funciona, que não pode ficar ali lamentando as coisas passadas, que não pode criar muitas expectativas das coisas, porque o ser humano é muito complexo, é muito, digamos assim, imprevisível, tem um nível de imprevisibilidade enorme na vida. Veja só, essa pandemia aqui pegou muita gente de surpresa. Ainda bem que eu já estava bem alinhado intraconsciencialmente, mas muita gente não começou a fazer reflexão agora com essa pandemia, que teve tempo de ficar em casa, fazer autorreflexões sadias, e isso mexeu com muitas pessoas, né? As pessoas ficaram mais reflexivas, mais filosóficas, começaram a tomar decisões mais positivas. Então tem um lado benéfico também até da pandemia. Então, quando a pessoa tem a holomaturidade consciencial para analisar essas coisas de forma mais ampliada, né, com a cosmovisão, ela consegue sair dessa robotização existencial que tem aí, né? Tem estabelecido aí muitas pessoas aí em religião, em ateísmo, em coisas mais monovisiológicas que não tem nada a ver com holomaturidade consciencial. Toda pessoa que já adquiriu a holomaturidade consciencial, ela não é nem ateísta nem religiosa, ela é uma pessoa universalista que estuda suas próprias manifestações conscienciais e espirituais, e para isso não precisa de religião, nem seita e nem de dogma científico de materialismo que é monovisiológico, que é da ciência convencional. A gente tem que agradecer alguns avanços que ocorreram, que existem sim avanços da ciência convencional, mas para estudar a consciência, a alma, o espírito, para adquirir a saúde consciencial, a pessoa tem que dar uma banana técnica para a ciência convencional e ampliar, fazer a mudança paradigmática, ampliar, sair desse paradigma mais materialista ou religioso e dar um salto quântico, digamos assim, salto consciencial para um paradigma consciencial mais evolutivo, mais expansivo, que existem inúmeras logias para a pessoa entender como que ela funciona aqui no dia a dia. Então, quem já fez isso, ou seja, estudou a Conscienciologia de forma ampliada, já está no nível de dispersidade aqui nessa vida intrafiscalizada, ela pode bater no peito e falar assim: não, eu tenho sim holomaturidade consciencial. Já passei por muitos momentos dificílimos e consegui superá-los de forma mental somática. Então, vale a pena reflexão. Tudo na vida é possível a superação pela força do mental soma, do corpo mental. Ah, então você vai ficar aquela pessoa extremamente chata e não vai ter emoções? Não, não é bem assim. A pessoa, quando está agindo de forma mental somática, ela tem sentimentos elevados. Por isso que o professor Walter fala que a cachaça mental somática é a melhor para ser tomada. Quanto mais a pessoa exercita o corpo mental, mais sentimentos elevados essas pessoas sentem pelos outros e por ela mesma. Ela vai criando aquela energia da mental somática, a energia do mental soma, que deixa a pessoa desassediada permanente total, que é o nível de dispersidade nessa vida atual. Espero que vocês curtam, não admitam nada do que eu estou falando aqui da boca para fora, tenham suas próprias experiências, utilize o seu princípio da descrença, dedo na cara aí, para você ficar livre de doutrinas, de certas injunções que colocam na sua cabeça. A pessoa tem que pensar por ela mesma. Então, tenha suas próprias experiências e analise elas de forma parapsíquica e mental-somática. Até a próxima segunda, que será ano que vem. Essa é a última segundona de 2020. Esse ano foi muito impactoterápico, digamos assim, né? Serviu para as pessoas refletirem, serviu para as pessoas melhorarem como consciências, como almas e espíritos. Então, um ano extremamente reflexivo, difícil, e espero que 2021 eu consiga alcançar novos patamares conscienciais, e é o que eu desejo para meus internautas aí que acompanham aí meu público-alvo virtual. Abraço mega fraternal e até ano que vem, 2021.